Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Estamos aqui para mais um programa e hoje para falar a respeito de tudo aquilo que aconteceu de relevante na área tributária no mês de março de 2021. E eu conto mais uma vez com a presença de Aline Fagundes e Gustavo Reis. Olá, Alexandre, olá, Aline, olá a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Realmente uma pauta grande de março de 2021, mas que com certeza com muita informação relevante. Pois é, gente, eu acho que a Receita Federal resolveu trabalhar esse mês e deu trabalho pra gente também. É verdade, Aline, a gente tem algumas notícias relevantes, mas tem muitas normas legais para comentar, principalmente manifestações da Receita Federal através de soluções de consulta da COSIT com efeito vinculante, além de algumas decisões judiciais muito importantes. E a gente vai começar com aquele giro de notícias na seção GT News. É com você, Aline. O STF começou a julgar recurso contra tributação sobre terço de férias. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar recurso contra a decisão da Corte favorável à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias. A discussão pode custar cerca de 100 bilhões às empresas em geral. Vamos lembrar que essa discussão já foi analisada aqui quando a gente comentou a decisão do STF, salvo engano, de setembro do ano passado, em que se concluiu pela não dispensa, ou pela incidência, melhor dizendo, do INSS sobre o terço de férias, contrariando aquela jurisprudência que era a jurisprudência do STJ, né, Gustavo? Exatamente. Lá em agosto de 2020, o STF decidiu pela incidência da contribuição patronal e o argumento que o STF utilizou na época foi de que, como esses valores são pagos periodicamente, aquilo se integraria à remuneração e por isso deveria haver a incidência da contribuição patronal. Os contribuintes não gostaram, entraram com embargo de declaração para dizer que o STF analisou somente a periodicidade para chegar a essa conclusão e também, com certeza, pleitearam aí, no mínimo, caso percam a modulação dos efeitos para que o baque para as empresas seja um pouco menor. Exatamente, até porque algumas empresas estavam se valendo do teor dessas decisões lá do STJ e agora se viram diante da possibilidade de ter que pagar a conta. Além de empresas que tiveram decisões transitadas em julgado e agora estão sob o risco de a Procuradoria ajuizar a ação rescisória. Por isso que a gente é muito criterioso e muito conservador no trabalho de recuperação fiscal que é realizado através da Open. E isso porque a gente não pode expor as empresas, clientes nossos, a esse risco, sem que esse risco seja bem calculado e principalmente que os valores ali que são passíveis de discussão sejam depositados em juízo para evitar uma situação como essa. E um último detalhe em relação a essa decisão é que os embargos de declaração, o recurso proposto pelos contribuintes, ele não tem efeito modificativo. Então, a gente não espera que o STF vá mudar de posicionamento, mas apenas decidir essas questões que Gustavo pontuou. Projeto que amplia prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física é aprovado. Foi aprovado o projeto de lei número 639 de 2021, que prorrogou o prazo para entrega da declaração de imposto de renda até 31 de julho. No entanto, a Receita Federal do Brasil já publicou uma instrução normativa autorizando a prorrogação da declaração para 31 de maio. Aqui a gente está falando de um projeto de lei, que é o projeto de número 639 de 2021, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e o Senado aprovou já agora no mês de abril. Então, teoricamente, a gente teria que falar isso no próximo podcast. Mas, por coincidência, a Receita Federal tomou a decisão administrativa de prorrogar o prazo através de uma instrução normativa para o mês de maio. Então, a Receita, por conta dela, já prorrogou até 31 de maio. E o que o Senado já aprovou, que veio aprovado da Câmara, foi a prorrogação para julho. Ocorre que o Senado aprovou, mas com uma modificação no texto. E isso força o projeto a voltar para a Câmara aprovar, para ir para a sanção presidencial. E se esse projeto não for vetado, aí sim a gente vai ter a prorrogação de maio, que já está definido para julho. O STF orientou os tribunais regionais federais a deixar de remeter recursos sobre ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, orientou, por meio de ofício, os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais federais que os tribunais aguardem a resolução dos embargos de declaração a respeito do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS antes da remessa de novos recursos à Suprema Corte. Mais uma vez, nós estamos aqui falando a respeito dessa tese, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em que o STF decidiu pela possibilidade de exclusão, mas os contribuintes entraram com embargos de declaração para questionar o STF a respeito de dois fatores: qual o ICMS que pode ser excluído se o destacado ou apurado no mês, e também questionar a respeito da modulação dos efeitos. Como Alexandre bem comentou na notícia anterior, por ser embargo de declaração, a gente não imagina que o STF vá mudar o posicionamento, mas ele vai apenas julgar essas questões incidentes. E como o julgamento ficou pautado agora para o mês de abril, por conta disso, imagino que o STF tenha orientado para segurar esses recursos até que ele decida definitivamente essa questão. Exato, Gustavo. Eu até comentei no Instagram há poucos dias que essa tese, que é apelidada de tese do século, por causa do impacto que isso pode ter no caixa do governo, né? E estima-se que o governo pode ter que restituir até 230 bilhões de reais para as empresas. E isso está merecendo uma atenção aí toda especial da mídia que acompanha, mas é algo que a gente não espera que vá mudar. A dúvida é, será que vai haver uma modulação e essa modulação vai reduzir, digamos, o prejuízo do governo? E a nossa sugestão é para que as empresas que ainda não ajuizaram a ação, elas ajuizem, porque o risco de passado desse mês elas não terem mais o direito de perseguir o crédito em relação ao passado, o risco vai aumentando. Digo ainda mais, aumentando também porque mês passado a gente comentou aqui a decisão sobre o ICMS ou ISS de software. E a gente viu o STF ali modulando os efeitos, inclusive de várias formas distintas, algo que é um sinal preocupante para quem ainda não se movimentou em relação à tese do século. Supremo forma maioria para excluir PIS e COFINS sobre créditos fiscais presumidos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para definir, em julgamento de repercussão geral, a inconstitucionalidade da inclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. O julgamento foi interrompido no dia 12 de março com pedido de vista do último a votar, o ministro Dias Toffoli. Aqui cabe um comentário em relação à Lei Complementar 160 de 2017, que ela estabeleceu ali um critério segundo o qual a Receita Federal, inclusive em solução de consulta publicada agora em março, admitiu que é um entendimento válido. Mas anterior à Lei Complementar 160, a Receita não está entendendo que cabe a não incidência dos tributos federais, razão pela qual a decisão do STF vai ser muito importante para nortear esses casos que são muito comuns, principalmente na área industrial, mas também entre os grandes atacadistas, por causa dos incentivos fiscais que vários estados concedem a título de crédito presumido. E o que eles dizem é que esse incentivo não é faturamento. Na verdade, esse desconto, esse incentivo é para fazer a movimentação econômica crescer, mas isso não representaria um faturamento que fizesse incidir esse tributo. O STF discutirá titularidade do imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos por municípios a pessoas físicas e jurídicas. O plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, que trata da titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos municípios, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços. Aqui, Alexandre, o STF está trazendo à tona uma discussão que a gente pode dizer antiga, não é isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, lá no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, no capítulo 3, que a gente trata da retenção do IR, uma das primeiras discussões que são apresentadas ali é a respeito dessa tese. E o nosso posicionamento, já de muito tempo, é no sentido de que a posição da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal está equivocada, porque eles entendem que um órgão estadual, por exemplo, ao pagar pessoas jurídicas, se for hipótese de retenção de imposto de renda,
aquele imposto de renda deve ser retido e recolhido para a União. E só o imposto retido sobre a folha de salário dos servidores é que seria receita do Estado. Isso contraria o que está previsto na Constituição, raciocínio esse que se aplica também a órgãos, autarquias e fundações de direito público municipais, e por isso é uma tese que tem grande repercussão. Espero que prevaleça o bom senso e, como a gente defende lá no livro, essa decisão que chegou lá no STF seja mantida, ou seja, a retenção fique em poder do Estado ou do município, que é a fonte pagadora. Inclusive, teve um juiz lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que proferiu uma decisão favorável ao município, de que o valor deveria realmente pertencer ao município. Espero que ele tenha lido essa obra do Gestão Tributária de Contratos e Convênios, porque o entendimento dele parece estar totalmente alinhado com isso que você pontuou, que é o que defendemos. Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de março de 2021. A primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 151, de 21 de dezembro de 2020. Essa solução de consulta dispõe sobre a incidência do imposto de renda retido na fonte acerca dos pagamentos realizados por órgãos ou empresas da União referente à comissão ou corretagem da pessoa jurídica intermediária entre o contratante e os respectivos fornecedores. Olha, Aline, nessa solução de consulta, um primeiro aspecto que eu quero ressaltar é a Receita Federal, mais uma vez, fazendo distinção daquilo que é intermediação da subcontratação. E ela deixa bem claro que se há uma intermediação, uma empresa é contratada para fornecer cartões, de uma rede de credenciados, onde o tomador vai poder fazer a manutenção de seus veículos, por exemplo. Nesse caso, o valor da remuneração da empresa intermediadora não vai ser somado com o valor da manutenção, por exemplo, e vai se restringir a retenção ao valor que ele vai cobrar a título de comissão. Inclusive, se não houver comissão, Alexandre, a própria Receita comenta que não haveria nenhuma hipótese de retenção nestes casos. Exatamente, Gustavo. E aqui um detalhe importante, quando a Receita fala dessa situação, o tratamento que é dispensado para a fonte pagadora, que é uma entidade federal, é diferente do tratamento que se aplica para os entes não federais, inclusive para as empresas privadas. E aí a gente faz propaganda do nosso QSO, o Quadro Sinótico de Obrigações, que é uma base para a compreensão dessa matéria e que consta lá do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios. Mas eu quero fazer também a propaganda de uma live que a gente realizou ano passado, Gustavo, do Foco Tributário na Prática, em que a gente analisou essas questões relacionadas à tributação na fonte, nas intermediações de negócio. E a gente tratou de situações como essa aqui examinada na solução COSIT número 151 de 2020. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 15 de 17 de março de 2021. Essa solução de consulta trata da compensação que tenha por objeto o débito das contribuições previdenciárias destinadas ao RGPS e a terceiros, relativas a período de apuração posterior à utilização do E-Social, que podem ser compensadas com a integralidade do saldo negativo do IRPJ e CSLL constituído ao final do exercício, desde que o sujeito passivo tenha utilizado o E-Social para a apuração das referidas contribuições e cumpra o disciplinamento firmado pela Receita Federal do Brasil. Essa é outra situação interessante porque o contribuinte que questionou a Receita, ele já está na sistemática do E-Social, então ele já pode fazer a chamada compensação cruzada, que é utilizar crédito de INSS para pagar, por exemplo, imposto de renda, PIS, COFINS. O detalhe é, o crédito de INSS dele decorre de uma sentença que transitou em julgado quando ele já estava no direito de fazer a compensação cruzada. E a dúvida dele, eu considero a data do trânsito em julgado da decisão ou da habilitação da sentença junto à Receita? E a Receita disse que não. Ele deve considerar os períodos de apuração a que se referem o processo. E considerando que eram períodos de apuração antigos, ele não tem direito de fazer ainda a compensação cruzada. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, a gente até gravou e publicou um vídeo há poucos dias no Foco Tributário falando a esse respeito. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 9, de 11 de março de 2021.
Essa solução dispõe acerca da incidência do imposto de renda pessoa física sobre o auxílio transporte fornecido gratuitamente pelo município aos seus servidores, tal como o auxílio pago pela União, que tem natureza jurídica indenizatória. Olha, o que me parece tranquilo, numa primeira leitura dessa solução de consulta, Aline, é que realmente o transporte fornecido gratuitamente não tem nenhuma incidência tributária. O que eu acho que pode complicar um pouco mais a interpretação é quando a solução de consulta diz que a isenção aplica-se somente nos casos do transporte fornecido gratuitamente pelo empregador e a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado. E aqui, Alexandre, pelo que eu entendi, a Receita Federal do Brasil está dizendo que se ele recebe um valor de R$100, por exemplo, mas utiliza só 30 todos os meses ali para custear o seu transporte, que somente o efetivamente gasto, que seria o 30, seria uma parcela isenta, e não todos os 100 que ele recebe. Seria mais ou menos esse o caminho que a Receita está seguindo? Exatamente, a Receita está reafirmando que o caráter indenizatório ele não existe sobre uma verba que é paga independentemente do efetivo gasto para o qual aquela verba é destinada. Agora, além disso, a Receita se apega à questão da literalidade da lei no que tange à isenção. E aí vem uma discussão muito complexa, porque você tem a lei falando que os servidores, por exemplo, da União, podem receber o auxílio transporte em dinheiro, independentemente desse caráter efetivamente indenizatório, e isso é isento do imposto de renda. Aí o município consulta a Receita e pergunta se ela pode fazer o mesmo. Aí a Receita fala, não, para efeito de pagamento do auxílio a servidores municipais, a legislação federal não considera isso isento. Quer dizer, respeita a regra de interpretação literal das isenções, mas desrespeita frontalmente algo que está acima, que é o princípio da isonomia tributária. A outra norma é a solução de consulta COSIT número 17, de 18 de março de 2021. A Receita Federal do Brasil se manifestou no sentido de que, independentemente do regime adotado pela microempresa ou empresa de pequeno porte para apuração da base de cálculo mensal do Simples Nacional, no cálculo do fator R, deve-se apurar o valor da folha de salários, incluídos os encargos pelo regime de caixa. Essa decisão também é bem interessante, por quê? Porque ela permite às empresas do Simples que estão sujeitas ao fator R, basicamente aquelas que prestam serviços de natureza intelectual, elas possam, de certa maneira, gerenciar os seus pagamentos com custos de pessoal de maneira a aumentar o fator R. E o fator R é aquele que mede quanto de despesas com pessoal a empresa gasta em relação ao faturamento. Então, se ela gasta mais de 28% com despesas com pessoal, ela tem direito de ser tributada pelo anexo 3º. E se ela gasta menos de 28%, ela cai no anexo 5º, que é o mais caro do Simples Nacional. Então, a empresa pode dar uma calibrada e, de repente, chegou ali no mês de outubro e viu que o fator R dela vai ficar abaixo de 28%, ela pode, dentro do regime de caixa, pagar o 13º salário antecipado para aumentar o fator R e dessa maneira ela cair na tributação mais favorecida. Então é uma orientação aqui bem importante que dá margem para fazer planejamento tributário de maneira legal para as empresas que estão nesse perfil. A próxima norma é a Resolução CGSN número 159, de 29 de março de 2021. Essa resolução prorrogou excepcionalmente o prazo para apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a DEFIS. Olha, Aline, essa resolução ela prorrogou o prazo para entrega da DEFIS para 31 de maio de 2021. Agora, essa é uma declaração de menos importância para os optantes do Simples. A declaração mais importante é aquela que eles entregam mensalmente, onde eles declaram todo o seu faturamento naquele mês. O problema que eu vi aqui é que alguns contribuintes, quando foram fazer a entrega dessa declaração mensal do Simples Nacional, não conseguiram por falta da entrega da DEFIS. E aí a pergunta foi, será que eles publicaram a resolução e ainda não atualizaram o sistema, o que obrigou alguns contribuintes a anteciparem a entrega da DEFIS, mesmo com a prorrogação do prazo, para ficar em dia com essa declaração mensal, ou isso é algum tipo de operacionalização que precisa ser ajustada. Então,
O prazo foi para 31 de maio, mas o que a gente espera é que o sistema também seja atualizado para que as empresas possam emitir normalmente, até esse prazo, as suas declarações mensais sem nenhum tipo de impedimento. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 27, de 18 de março de 2021. Essa solução de consulta dispõe sobre a possibilidade de o MEI desenvolver atividade de ocupação de proprietário de hospedaria independente, podendo ter finalidade turística ou não, conforme as notas explicativas do Código CNAE 5590-6/99. Aqui nada de muito relevante de maneira específica. O interessante aqui, Gustavo, é a gente lembrar para os nossos ouvintes que o MEI não pode executar qualquer tipo de atividade. E embora essa atividade citada na solução seja legitimamente desenvolvida por um MEI, quem contrata um MEI para prestação de serviço tem que verificar esse aspecto. E não só isso, Alexandre. O que é interessante observar é que quando um CNAE está dentro do anexo 11 da resolução CGSN número 140 de 2018, não quer dizer necessariamente que todas as atividades contempladas por aquele CNAE são permitidas ao MEI. Isso é uma dúvida frequente. Se nós formos lá na estrutura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, nós vamos ver que dentro de um código CNAE pode haver uma série de atividades e, inclusive, nós encontramos lá algumas notas explicativas que trazem alguns esclarecimentos a respeito dessas atividades. E se nós formos nesse CNAE, que é o 5590-6/99, nós vamos ver que dentre as atividades compreendidas por esse CNAE nós temos o aluguel de imóveis residenciais por curta temporada. Nesse caso, se a gente for no anexo 11 da resolução CGSN número 140, a gente vai ver que a atividade permitida é a de alojamento, seja para fins turísticos ou não. Então, o que a Receita está pontuando aqui é que dentro desse CNAE, essa atividade específica é permitida. Não quer dizer que todas as outras dentro desse mesmo código poderiam ser permitidas ao MEI. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 23, de 18 de março de 2021. Essa solução de consulta COSIT dispõe acerca da permissão aos optantes pelo Simples Nacional pela locação de bens móveis, independentemente do fornecimento concomitante de operadores, desde que essa mão de obra seja necessária à sua utilização e a atividade não seja prestada mediante cessão de mão de obra, exceto em caráter meramente incidental. Aqui, Aline, a gente tem que fazer uma crítica bem contundente à Receita Federal, porque o contribuinte ele questionou o entendimento que a própria Receita manifestou na solução de consulta 61 de 2013, em que a Receita falou que a locação de veículos com motorista ou de máquinas com operador, apesar de caracterizar a cessão de mão de obra, não era vedado ao optante do Simples, porque aquela cessão de mão de obra tinha caráter meramente incidental. O contribuinte agora perguntou à Receita, e o que é cessão de mão de obra em caráter meramente incidental? E a Receita, se esquivando de enfrentar essa questão, simplesmente respondeu que é aquela em que as características da cessão de mão de obra estão presentes. Ou seja, falou e não disse nada, e o pior, não admitiu o erro, se é que ela teria essa humildade, daquilo que ela colocou lá na solução de consulta 61 de 2013, que eu venho comentando ao longo desses anos todos, que foi um entendimento equivocado, porque só a lei, e nesse caso a lei do Simples Nacional, poderia permitir a um optante exercer uma atividade que envolva a cessão de mão de obra e permanecer no Simples. E a lei só fez isso basicamente para limpeza, vigilância e obras de construção civil. Então o entendimento aqui, uma manifestação lamentável da Receita Federal, que eu espero que ela reveja. Pelo menos essa é a minha expectativa. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 14, de 17 de março de 2021. A Receita Federal do Brasil entendeu que nas operações realizadas por consórcio, na hipótese de o pagamento não ser efetuado diretamente à empresa consorciada domiciliada no exterior, mas integralmente à empresa consorciada nacional, que irá remeter o referido valor à consorciada estrangeira, a responsabilidade pela retenção do imposto sobre a renda relativo à empresa estrangeira será da contratante do serviço, na função de fonte pagadora. Essa é uma questão interessante porque a gente vê mais uma vez a Receita se manifestando sobre operações que envolvem, de certa maneira, uma intermediação.
Aqui o objeto do contrato não é propriamente uma intermediação. A gente tem que entender que se a empresa aqui no Brasil ela contrata um consórcio e ela paga para uma consorciada que está no país e uma parte vai ser repassada a um consorciado que está no exterior, essa parte, embora seja paga para o CNPJ no Brasil, ela deve ser tributada já considerando o repasse que ela vai fazer para a sua associada que se encontra em outro país. É esse raciocínio que a gente vê que a Receita aplica em vários outros casos, guardadas aí as suas distinções, mas que se a gente tivesse uma legislação tratando dessas operações que envolvem intermediação mais detalhada, mais clara, a gente não teria motivo para dúvidas como essa. Esse caso, inclusive, me fez lembrar de uma solução de consulta recente da Receita Federal. Falava de uma situação totalmente distinta, mas a conclusão do frigir dos ovos foi a mesma, na locação de imóvel de pessoa física através de imobiliária. E a Receita disse que a retenção tem que ocorrer como se estivesse pagando a pessoa física, ainda que o valor seja entregue à imobiliária pessoa jurídica. Então, assim, é um contexto diferente, mas a Receita faz essas distinções de vez em quando para dizer que ainda que haja intermediação, isso não quer dizer que não exista relação entre a fonte pagadora e aquele que vai receber o recurso. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 47, de 24 de março de 2021. A Receita Federal do Brasil entendeu que os condutores autônomos de veículo rodoviário, contribuintes individuais, estão sujeitos ao pagamento da contribuição para o Serviço Social do Transporte e para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, enquanto que a empresa, que por meio de aplicativo ou não, que faz a intermediação entre eles e seus passageiros, está desobrigada de reter e recolher a respectiva contribuição relativas a tais contribuintes individuais. Eu nem estava lembrando, Gustavo, mas mais uma vez a gente está falando aqui de intermediação e a Receita está concluindo o seguinte: o motorista do Uber, por exemplo, que não está pagando a contribuição para o SESC e Senat, ele está devendo. E ele está devendo porque a empresa de aplicativo que faz a intermediação do serviço dele não é obrigada a reter e recolher essa quantia, que equivale a 2,5% da remuneração dele, e ele deveria estar pagando, e a gente presume. Muitos motoristas de aplicativo provavelmente não têm ciência disso, estão em débito para com o SESC e Senat, e o que o governo aqui deixa claro também através dessa manifestação é: a empresa intermediadora não é responsável, só que e a empresa que contratou o serviço? Se o Uber, por exemplo, prestou serviço para uma empresa, uma pessoa jurídica, e através desse contrato corporativo a pessoa jurídica contratou, através do Uber, contratou os motoristas. Ela teria a obrigação de reter? Essa parte não foi esclarecida através da solução de consulta e a gente aguarda, inclusive, a Receita se manifestar não só sobre isso, mas também sobre a incidência da patronal, que é uma dúvida muito grande que a gente tem e já pontuou em outros programas. Exatamente, e se levarmos em consideração que estamos falando de uma intermediação, à luz de tudo que já pontuamos, inclusive nesse programa, nós teríamos margem para dizer que aquele que está se beneficiando do transporte, ainda que por intermédio do Uber, por exemplo, ou de qualquer outra empresa que faz essa intermediação, ela deveria ter algum vínculo com a pessoa física que está realizando aquele transporte. E faria surgir, por exemplo, como Alexandre citou, a necessidade de recolhimento da contribuição patronal previdenciária. Mas a gente reforça, isso não foi dito nessa solução de consulta, a gente está apresentando apenas a discussão para que vocês fiquem atentos a esse tipo de situação que pode ser alvo de uma futura manifestação da Receita Federal do Brasil. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 36, de 18 de março de 2021. Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil entendeu que os documentos fiscais devem refletir a realidade dos fatos. A base de cálculo da retenção das contribuições sociais é o valor bruto da nota ou documento fiscal, que deve corresponder ao total pago pelos serviços prestados. A desobrigação da retenção, quando determinada por medida judicial que decida pela suspensão do pagamento do PIS e COFINS, deve atender aos requisitos elencados na legislação. Essa situação, Aline, foi inclusive tratada por Gustavo no nosso 5º GETAP, o Congresso Brasileiro de Gestão Tributária na Administração Pública, porque envolve, Gustavo, a questão da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Até que ponto uma empresa que tem uma decisão favorável nesse sentido, ela vai ter também uma retenção reduzida
em função da exclusão do imposto municipal na hora de se descontar as contribuições sociais. Exatamente, Alexandre. Essa é uma tese filhote que a gente costuma dizer, fruto daquela que já comentamos nesse programa também, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E muitos contribuintes, com base no mesmo fundamento, têm buscado o judiciário para excluir também o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS e acabam, no momento de enviar nota fiscal, excluindo o valor do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E os contratantes, as fontes pagadoras, ficam com dúvida quanto à retenção, se ele pode considerar aquele destaque ou se ele deveria proceder ao desconto na fonte pelo valor bruto da nota fiscal. E o que é que eu pontuei lá nesse congresso, Alexandre, e torno a dizer: ou a legislação muda para vincular a fonte pagadora a observar isto também no momento da retenção, ou ele tem que realmente fazer a retenção sobre o valor bruto da nota fiscal. Salvo se, naquela medida judicial, o juiz já deixou claro que o tomador, quando fosse fazer a retenção, deve observar aquele procedimento. Mas isso o contribuinte vai ter que provar e vai ter que comprovar a cada pagamento que a decisão faz menção expressa à retenção na fonte. Se a decisão não faz menção à retenção e a legislação não foi alterada, a fonte pagadora deve observar aquilo que consta da lei quanto à obrigação de reter o PIS e a COFINS, e tem que ser o valor bruto da nota fiscal. A próxima norma é a Resolução CGSN número 158, de 24 de março de 2021. Essa resolução prorrogou os prazos de pagamento de tributos no âmbito do Simples Nacional. É isso mesmo, Aline. O governo decidiu tomar uma medida semelhante à do ano passado e dar um fôlego para o caixa das empresas do Simples atingidas pela pandemia. Então, as competências março, abril e maio vão vencer, ao invés de abril, maio e junho, em julho, setembro e novembro. Então, o governo está dando um fôlego para as empresas não só pagarem no segundo semestre, mas também elas pagarem com uma folga entre um e outro vencimento. Isso porque elas vão ter que pagar lá em julho, não só aquilo que é da competência março, mas aquilo que também é da competência junho. A outra norma é a portaria PGFN número 2381, de 26 de fevereiro de 2021. Essa portaria reabriu os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e deu outras providências. Essa portaria, Aline, ela é interessante porque ela prorroga o prazo para se negociar débitos inscritos em dívida ativa da União até 31 de agosto de 2021. Então, muitas empresas que não estavam conseguindo mais fazer esses parcelamentos, agora com essa portaria terão a condição. E um ponto positivo, Alexandre, que eu cito aqui, é que existe uma modalidade de parcelamento que vai levar em conta o impacto da pandemia naquela empresa específica. Então, a depender do impacto ser muito negativo ou não, isso vai poder conceder àquela empresa um benefício melhor, um parcelamento com condições até melhores por conta dessa análise específica, que é uma das possibilidades que a portaria trata. É isso mesmo, Gustavo. E aí, com duas observações também que eu quero acrescentar. Tem que ser débito inscrito em dívida ativa e pode ser débito abrangido pelo Simples Nacional. Aí olha que interessante. Por que uma portaria da PGFN autoriza uma espécie de refis do Simples Nacional que abrange também tributos de natureza de competência dos estados e municípios? Isso aconteceu graças à Lei Complementar 174, que é de agosto do ano passado, que está autorizando que os créditos do Simples Nacional eles sejam negociados dentro dos termos da lei federal que instituiu a transação tributária, a Lei 13.988, salvo engano. Então, nessa hipótese, mesmo os débitos de estados e municípios podem ser objeto de um parcelamento aqui, que no âmbito do Simples pode chegar a 145 meses. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. O STJ reconhece que constituição da sociedade como limitada não é impedimento à alíquota fixa do ISS.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça uniformizou, por 6 votos a 3, o entendimento do tribunal sobre a possibilidade de as sociedades uniprofissionais constituírem-se como sociedades limitadas e, ainda assim, serem tributadas pela alíquota fixa do ISS. O que é interessante aqui é que o artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto-Lei nº 406 de 68, que em parte já está revogado, mas esse artigo 9º permanece vigente, ele fala de alguns requisitos para que a sociedade uniprofissional tenha direito à alíquota fixa. E o que o tribunal considerou é que o fato de uma sociedade ser limitada, se tiver todos aqueles requisitos, não seria um impeditivo para ela gozar desse benefício da alíquota fixa. Então a gente tem lá que tem que ser possuir como objeto a prestação de um único serviço, tem em seu quadro societário apenas pessoas físicas, prestar o serviço de forma pessoal, com responsabilidade pessoal. Esses são alguns exemplos das exigências lá do Decreto-Lei para o benefício da alíquota fixa e que também podem ser requisitos presentes em uma sociedade limitada. Esse foi o embasamento do tribunal para trazer essa decisão. Inclusive, eu entendo que essa interpretação equivocada que vigorou durante muitos anos e até inspirou vários municípios a alterarem as suas leis, contraria também aquilo que está previsto na Constituição, quando fala que os benefícios fiscais em matéria de ISS têm que ser regulados em lei complementar. Então, o município do Salvador, por exemplo, há uns anos atrás, alterou o Código Tributário para dizer: em Salvador só pode usufruir do ISS por alíquota fixa as empresas, as sociedades, melhor dizendo, que não têm um caráter empresarial. Ou seja, tem que ser sociedade simples e, mais do que isso, tem que ser sociedade simples e não limitada. Aquilo que acabou se apelidando de sociedade simples pura. Mas onde é que está escrito isso na lei? Como você bem pontuou, Gustavo, o Decreto-Lei 406, ele não fala isso e nem poderia, porque naquela época nem existia essa classificação. Por isso eu entendo que o STJ, depois de muito tempo, corrige uma interpretação antiga e que influenciou muitos municípios a editarem leis equivocadas, como é o caso do exemplo de Salvador. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região define exclusão total de ICMS do cálculo do PIS e COFINS. Todo ICMS faturado deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse foi o entendimento firmado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao afastar a aplicação de uma norma da Receita Federal. Isso porque em 2018 foi editada a Solução de Consulta Interna COSIT, número 13, que estabeleceu que no cumprimento das decisões sobre exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS deveria ser excluída somente a parcela da contribuição a ser paga. Olha, essa discussão, como você mesmo pontuou, Aline, vem lá desde 2018, talvez até um pouco antes, porque quando o STF decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele não falou qual ICMS, se aquele apurado no mês ou se o destacado na nota fiscal. Esse foi, inclusive, um dos motivos do embargo de declaração, para que o STF defina. Qual foi o problema? Que antes do STF definir, a Receita Federal do Brasil, através de uma solução de consulta interna COSIT, disse que seria o apurado no mês e não destacado na nota. Por conta disso, muitos contribuintes começaram a entrar no judiciário para pleitear a não aplicação dessa solução de consulta. E muitos contribuintes têm obtido decisões favoráveis. Essa do TRF3 é uma delas, que disse para o contribuinte que ele não precisa observar essa solução de consulta e ele pode se valer da exclusão daquilo que foi destacado na nota fiscal. Felizmente, a gente já tem data marcada para a decisão do STF, que temos a expectativa que não seja mais uma vez prorrogada, para pôr um ponto final nessas discussões que têm aí permeado o judiciário. E aqui eu acrescento mais um detalhe, viu, Gustavo? Essa tese de que o ICMS faturado deve ser aquele a ser excluído da base vai ganhando corpo. Não sei se isso vai ser suficiente para influenciar o STF nessa decisão. Mas para quem está acompanhando a gente vai ser fundamental nos escutar no próximo mês, quando a gente trouxer a notícia a respeito desse julgamento que o STF pautou para o final de abril. A dúvida é, será que o STF vai efetivamente julgar
ou vai adiar mais uma vez, como já fez em outras ocasiões. Por isso, não perca o nosso próximo programa e os restantes também, né? Porque pode ser nos próximos meses também. Verdade. Agora, vamos para a decisão do TRF4, que decidiu que não há incidência da contribuição previdenciária sobre salário e maternidade. A partir de precedentes do STF, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu ser inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária patronal e de riscos ambientais de trabalho, seguros de acidente de trabalho, RAT-SAT, sobre o salário e maternidade. Aqui me parece que a decisão pautada já em precedentes do STF é no sentido de que esse salário maternidade não tem natureza remuneratória e sim indenizatória, não é isso mesmo, Alexandre? É isso mesmo, Gustavo. E olha, em relação a essa questão aqui do salário e maternidade não ser tributado pelo INSS, o que o TRF está afirmando, em parte a gente já sabia, porque a gente noticiou a decisão do STF dizendo que não incide a contribuição patronal previdenciária, aquela que via de regra é de 20%. Então por que incidiria só a contribuição relativa ao RAT, aquele adicional de 1 a 3% via de regra que as empresas têm que pagar sobre a folha? A lógica aqui que o STF já definiu para a contribuição principal, digamos assim, está se aplicando também ao acessório. Agora, o que as empresas precisam entender? Elas não têm a necessidade de buscar o judiciário para se valer desse direito. E elas não precisam nem protocolar processo administrativo. Apenas precisam executar os procedimentos previstos na legislação para realizar essa recuperação tributária. Portanto, você que está escutando a gente e assessora empresas ou possui uma empresa que pagou salário e maternidade nos últimos 5 anos, se isso foi tributado, o valor que foi pago pode ser recuperado. STJ nega a redução da base de cálculo da contribuição patronal ao INSS. Por unanimidade dos votos, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que as empresas não podem excluir os valores de INSS retidos de seus empregados da base de cálculo das contribuições previdenciárias e daquelas destinadas aos riscos ambientais de trabalho, RAT, e a terceiros, como INCRA, SEBRAE, SESC, SENAI e Salário Educação. A discussão ocorreu no recurso especial 1.902.565, finalizado em 23 de março. Aqui, Gustavo, se não for uma tese filha da tese mãe de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, talvez seja uma tese neta dessa tese que a gente tem tanto comentado aqui. Exatamente, Alexandre. Aqui o STJ está se aproveitando de um argumento, como você disse, ou idêntico ou muito similar àquele que vimos na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e todas as teses filhotes. Como não é exatamente uma exclusão de um tributo em cima de outro tributo, eu acho que eu concordo com você de chamar de uma tese neta e não uma tese filhote. Mas a questão que o STJ está trazendo aqui é exatamente essa, que é aquilo que vai ser repassado a título de tributo não é remuneração e por isso não deveria incidir a contribuição patronal. Então, se tudo isso for sendo aprovado, a gente vai chegar em um momento muito complicado de tributação no Brasil. É verdade. E, inclusive, eu quero só complementar esse seu comentário para dizer o seguinte: se um trabalhador ele recebe lá R$5.000, é descontado de INSS dele, vamos arredondar aí, R$600, não faz sentido a base do INSS ser os 5.000 menos os 600, porque a base é a remuneração. Senão a gente vai ficar toda hora pegando regras e flexibilizando através de uma interpretação que vai tornar o sistema extremamente complicado e, como a gente já falou em outros comentários, a apuração dos tributos vai ficar praticamente inviável, porque as empresas não vão conseguir definir as fórmulas para apurar os impostos e contribuições com todos esses critérios. A próxima decisão também é polêmica, viu, gente? O STF declarou a inconstitucionalidade do CEPOM. O plenário do STF declarou inconstitucional o cadastro de empresas de fora do município, o CEPOM, instituído pela Prefeitura de São Paulo. A decisão, tomada por maioria de votos, põe fim à exigência imposta a prestadores de serviços estabelecidos em outros municípios. Verdade, Aline, uma decisão importantíssima. Eu acho que tem muitos pontos que a gente poderia comentar aqui, mas o primeiro deles, a primeira observação que eu faço é que essa decisão não foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela não tem um efeito erga omnes para todos os municípios e contribuintes. Em tese, essa decisão se aplica somente para o contribuinte
que ingressou com a ação e o município de São Paulo. Eu poderia ir além e dizer, inclusive, o seguinte, que outras fontes pagadoras em São Paulo, que não é aquela que ajuizou a ação, deve continuar observando as regras do CEPOM até que a legislação de São Paulo mude ou que a gente tenha alguma outra decisão do STF com efeito que alcance a todos, né? Uma eficácia erga omnes. Então, a princípio, é uma decisão muito importante que está na linha daquilo que a gente já defende há muito tempo, que o CEPOM ele é sim constitucional, mas eu posso dizer que foi um ponto de partida muito bom, apesar de não ter resolvido ainda toda a polêmica. É isso mesmo, Gustavo. E eu concordo, inclusive, com um dos argumentos que foi utilizado ali pelo STF, até do ministro Marco Aurélio, dizendo o seguinte: é um absurdo conceber que uma lei municipal ela queira ou pretenda mudar o local de incidência do ISS, um aspecto fundamental da materialidade do tributo e que tem que ser definida por lei complementar de alcance nacional. E na prática é isso que São Paulo e outros municípios que adotam o CEPOM fazem. Dizem que se o prestador de fora não se inscrever ali, devem sofrer a retenção como se o imposto fosse devido ali. Aí a gente também tem que lembrar do bom exemplo de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte, ao invés de instituir um CEPOM e exigir que os prestadores de fora se cadastrem ali, faz o contrário. Verifica a partir de informações recebidas dos tomadores de serviços, que todos os meses encaminham a declaração de serviços tomados, quais são as empresas suspeitas e a partir daí instaura um processo administrativo para verificar se aquela empresa de fora, de repente, ela não está ali estabelecida em Belo Horizonte de maneira fraudulenta. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente vê essa decisão fazendo justiça em relação aos prestadores que são muito bitributados por causa desse cadastro, a gente deixa aqui uma sugestão para os municípios substituírem a sistemática do CEPOM por essa sistemática que é adotada lá em Belo Horizonte. Exatamente. E da mesma forma como o CEPOM começou em São Paulo e foi copiado por diversos outros municípios, que talvez essa declaração de inconstitucionalidade que começa também em São Paulo possa ser observada por outros. Lembrando essa dica de Alexandre com relação àquilo que é adotado em Belo Horizonte. Inclusive, eu queria deixar de sugestão que assistam a live que fizemos sobre o que esperar na área tributária de 2021, que a gente comentou bastante sobre essa decisão do STF. É verdade. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida veio da Catarina Catalani e ela nos questionou assim: se no meu contrato de terceirização de mão de obra de limpeza constar que a subordinação dos funcionários não é feita pelo tomador de serviço, e sim por outro funcionário da minha própria empresa, um supervisor, por exemplo, eu não preciso reter os 11% do INSS? É isso? Olha, Catarina, essa sua dúvida ela é muito interessante e a gente precisa trazer aqui dois aspectos. O primeiro deles é que o artigo 117 da Instrução Normativa número 971 de 2009 fala que para os serviços de limpeza, a retenção do INSS é devida se o contrato é realizado mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Então, nesse caso que você trouxe, ainda que a cessão de mão de obra não esteja presente, a retenção vai ser devida pela empreitada. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que, caso a análise completa da cessão de mão de obra fosse relevante, se, por exemplo, não houvesse retenção na empreitada, a gente precisa dizer que se esse preposto, esse supervisor da prestadora, ele fica na sede da tomadora e ali realiza esses comandos, a gente pode dizer que ainda assim há um vínculo do preposto com o tomador que caracterizaria essa subordinação para fins de retenção. Então, o preposto ele é muito bom quando ele está lá na sede do tomador para evitar a caracterização de relação de emprego do tomador com aqueles funcionários de limpeza, mas não tem nenhuma repercussão, ao nosso ver, prática para fins de retenção. Então, o que é que a gente pode concluir? De uma forma ou de outra, a retenção do INSS de 11%, neste caso, ela é devida. A outra dúvida quem nos mandou foi a Monique de Moura e ela nos perguntou assim: a pessoa jurídica sem fins lucrativos que contratam a psicóloga pessoa física retém 11% e paga mais os 20% patronal?
Olha, Monique, essa sua pergunta, ela tem relevância inclusive pelo fato de que recentemente houve uma decisão do STF que precisa ser colocada aqui na resposta. Em regra, uma pessoa jurídica que é sem fins lucrativos, ela tem que pagar a contribuição previdenciária em relação às contratações que faz. Ela não é isenta automaticamente por ser sem fins lucrativos do recolhimento do INSS. Então, a pessoa jurídica que você se refere deve sim pagar os 20% e fazer a retenção dos 11% da pessoa física. A não ser que essa pessoa jurídica sem fins lucrativos ela seja reconhecida como uma entidade isenta, nos termos do que prevê a Lei 12.101, que fala que as entidades sem fins lucrativos na área de educação, saúde e assistência social, elas podem preencher os requisitos para usufruir desse benefício. O que o STF colocou recentemente, uma decisão muito importante, é que a entidade sem fins lucrativos ela não precisa se submeter a todas as condições previstas na Lei 12.101, mas apenas aos requisitos que estão previstos lá no Código Tributário Nacional, e também ela deve se submeter ao procedimento de certificação da Lei 12.101. Mas, por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos na área de educação, que pela Lei 12.101 teria que oferecer bolsas em um volume muito elevado daquilo que ela tem de faturamento total, ela já não teria essa obrigatoriedade a partir da decisão do STF. Algo muito importante que eu espero que se aplique à instituição a respeito da qual você está se falando, porque de repente ela não é isenta, mas pode buscar essa isenção a partir do novo entendimento do Supremo. A última dúvida quem nos mandou foi a Cleusa e ela nos questionou assim: o INSS retido em notas fiscais de serviços, posso compensar com os valores de INSS descontados dos funcionários também? Cleusa, sua pergunta é interessante pelas várias variáveis que a gente tem que considerar. Primeiro, a resposta é positiva. O que você sofre de retenção de INSS serve para compensar tanto o patronal quanto a retenção do INSS dos empregados. E se você tiver apurado isso já na realidade pós-social, você pode inclusive fazer a compensação cruzada que a gente comentou antes aqui no programa. Pode utilizar esse crédito até para pagar tributos de outra natureza administrados pela Receita, como imposto de renda, inclusive retido na fonte, e contribuições sociais, por exemplo. Eu acho que essa era a última dúvida que tínhamos na nossa pauta de hoje, não foi, Aline? Exatamente, Gustavo. Essa pauta foi intensa, extensa, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo que a gente promoveu aqui. Também acho, pessoal, que esse programa está muito bom. Um dos melhores que a gente já gravou pela relevância dos conteúdos que a gente trouxe para vocês. E a gente continua na expectativa de que a cada programa você perceba como vale a pena dedicar esse tempo para se atualizar em relação aos principais acontecimentos na área tributária ao longo do mês anterior. E a gente aguarda aqui no próximo programa. Um forte abraço e até lá!